Abre a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Gálatas 4, a partir do versículo 4. Deixa eu ensinar algo para você. Se você estiver com a Bíblia nova, como a minha assistente está com dificuldade para encontrar o capítulo. Ou se você não tem habilidade, porque tem pouco tempo de manuseio da Bíblia. Quando o pregador começar a falar o versículo bíblico, você fecha a sua Bíblia. Não continue a procurar. Porque a fé não vem pelo procurar. A fé vem pelo ouvir. Enquanto você está procurando, você se distrai e acaba não ouvindo. Então, quem encontrou, encontrou, e quem não encontrou, fecha a Bíblia e ouça a palavra de Deus. Está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos entender o que Deus está nos dizendo nesse texto bíblico. Vindo à plenitude dos tempos. O que é isso? Um tempo determinado por Deus. O Deus que nós servimos é soberano e é Senhor dos tempos e das épocas. E Ele estabeleceu a vinda dEle e do seu Filho ao mundo e do seu Espírito antes da fundação do mundo. Você sabe que quando o Cordeiro foi aprovisionado, o mundo nem existia ainda. Antes dele dizer haja luz, ele disse haja cruz. Ele previu e proveu a remissão do homem, sabendo do pecado do homem antes de fazer o homem. Ele estabeleceu um tempo determinado. Como ele podia saber do pecado do homem antes do homem ser criado? Ele tem a onisciência e ele tem o conhecimento prévio de todas as coisas, porque na onisciência está a presciência. É como se nós víssemos uma história como uma quadra de uma cidade. Aqui estão passando os veículos que representam o presente. Você enxerga alguns carros, vê alguns detalhes, chama atenção alguma coisa que mais te impressiona. Depois que os carros viram a esquina e eles desaparecem, representa o passado. Você está aqui na frente, está vendo o presente. Tem uma vaga lembrança do passado. Mas existem carros que ainda virarão a esquina. É o futuro. E você não sabe qual carro vai ser o próximo que vai aparecer na rua. Você sabe o que está vendo, o que viu se lembra e o que verá não sabe. Deus está vendo esta quadra aqui do alto. Ele está vendo quem está vivendo e quem já viveu e quem viverá. Ele sabe de todas as coisas antes. Não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento dele. Estabelece as estações, os tempos e as épocas. E ele sabia que faria o homem, e ele sabia que haveria lá no Éden o que houve. Ele sabia que um ser formado por ele, por louvor da glória dele, anjo de luz, chamado Lúcifer, tornar-se-ia demônio. Pela desobediência, seria expulso do céu e viria para a terra. E esse anjo, que era anjo de luz e que é Satanás, ele veio para produzir na terra o pecado que começou no céu. O pecado começou no céu. A rebelião de um anjo aconteceu no céu. Foi lá diante do trono de Deus que um querubim ungido quis ser como Deus. Porque o pecado começou lá e porque a rebelião aconteceu lá. Por isso que está escrito em Colossenses, quando fala da pessoa e da excelência do ministério de Jesus,
Fala aqui, porque Deus resolveu, pelo sangue dele na cruz, reconciliar consigo mesmo, com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. Está escrito isso em Colossenses. Aprove ao Pai, pelo sangue da sua cruz, reconciliar consigo mesmo, com o Pai, todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Por que o céu precisou ser reconciliado? Porque a perfeição do céu, a harmonia do céu foi quebrada pelo pecado de um anjo. Ungido, querubim, a congregação que ele assistia era o céu, a autoridade que ungiu era Deus, e ele era um ser especial, era um querubim. E mesmo assim o pecado entrou no coração dele. E isso me faz acreditar que a unção não imuniza ninguém para a queda. O que imuniza o homem para a queda é temor de Deus. E não é um temor medo de um Deus irado com a espada afiada. É temor de perder a presença de Deus, porque nem anjo fica na presença de Deus quando peca. E Deus já sabia de antemão que esse anjo viria e produziria na terra o que produziu. E Deus sabia de antemão que o homem sucumbiria à influência desse anjo caído. E de antemão Deus já provisionou o cordeiro. O filho dele viria em carne. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Foi um tempo determinado, profetizado. Centenas de anos antes da sua vinda, foi dito até onde viria. Um profeta chamado Miqueias escreveu: "E tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti há de nascer o que há de reinar sobre Israel, o que tem as suas origens desde os tempos eternos." É o Messias. O lugar aonde? Belém. Onde é Belém? De Judá, uma cidade pequena. Tudo foi preparado, pré-estabelecido, pré-planejado pelo Pai, por Deus. Por isso, diz: vindo à plenitude dos tempos. Ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que nascido de mulher? Por que não apareceu com 30 anos no alto de uma montanha? Deus podia fazer isto, por que não? Não há o que ele não possa fazer. Porque Deus trabalha dentro de princípios. Princípios que ele estabelece, ele mesmo obedece. E ele estabeleceu na palavra dele que os céus são os céus do Senhor, entenda, mundo espiritual. Mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Isso está no Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, céus, mundo espiritual, terra, mundo natural, deu aos filhos dos homens. Também está escrito, Gênesis 1, 26, que depois de fazer tudo, depois de formar tudo, ele disse: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre tudo. Os animais que voam, que rastejam, que nadam sobre toda a terra. O domínio foi dado para o homem. Por isso os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Você pode pensar, mas há uma contradição, pastora? Porque está escrito que a terra, tudo que nela habita, é do Senhor, como é dos homens. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Direito de propriedade não é a mesma coisa que domínio. O proprietário é Deus, a terra, sua plenitude, tudo que nela habita é de propriedade exclusiva de Deus. Ele vai destruir o dia que ele quiser, ele vai fazer novo céu e nova terra. O proprietário pode vender, pode meter uma máquina e derrubar isso aqui. Mas o domínio
Deus concedeu para o homem. Imagine você que eu tenho um imóvel, eu sou a legítima proprietária, a escritura está em meu nome, o registro de imóvel está em meu nome, mas eu cedo para o meu filho morar. E ele domina naquele lugar. E quando Deus fez a terra, quando ele fez tudo que você vê, tudo que os seus olhos alcançam, os seus sentidos percebem, Deus fez para o homem, para o homem. Deus é espírito, aprendemos isso. Importa que o adoremos em espírito e em verdade. E um espírito não precisa de coisas naturais. Não sei o que você comeu no café da manhã de hoje, mas eu comi melancia, mamão e melão. Você imagina Deus chupando melancia, comendo mamão, comendo melão? Você acha que ele fez frutas para ele? Claro que não. Você sabe quantas vezes você respirou hoje? Não. Milhares, milhões de vezes. O seu pulmão bombeando oxigênio para fazer a sua circulação funcionar. E aí Deus cria um sistema chamado fotossíntese. Luz do sol, verde da planta, clorofila, oxigênio na terra, para que o homem respire. Você acha que ele criou isso porque ele tem um pulmãozão e ele precisa respirar? Você acha que ele colocou petróleo na terra? Porque um dia, quem sabe, talvez, ele precisaria de combustível para o avião dele, para ele voar sobre os ares. Tudo que ele fez e tudo que ele formou é para o louvor da glória dele. Mas tudo que ele colocou no mundo natural é uma dádiva de Deus para os homens. É um presente. E o homem, mesmo recebendo tudo de Deus, escutou a voz do inferno. E o DNA de Deus que ele tinha desapareceu. E o DNA do pecado passou a marcar a vida dele. Mas Deus não desistiu do homem, porque poderia nem ter feito. Porque era sabedor do pecado do homem. Ao invés disso, ele fala para o filho dele: meu filho, você vai nascer como homem. Porque em você, a conta do homem vai ser paga. Há um princípio espiritual. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. O mundo natural é governado pelos homens. E um espírito é ilegal na terra, sem um corpo. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Filho de Deus ganhou um corpo. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Porque os espíritos precisam de corpos no mundo natural. E o Filho dele vem em carne também para pagar a conta do homem. Essa história de um morrer por todos, um inocente pelo pecador, é meio confuso para muitas pessoas. Eu costumo trazer o exemplo de uma dívida bancária, fica muito fácil de entendermos. Imagina que eu tenho uma dívida de 3 bilhões de dólares. Eu não tenho um tostão para pagar. Nem se vender tudo, tirar a roupa do corpo. Eu não vou conseguir pagar essa dívida. E eu estou fadada a morrer com ela, ir presa, perder tudo que tenho. Minhas gerações futuras vão ficar aprisionadas nela também. Mas um dia aparece um benfeitor. Ele vai ao banco e ele assina um cheque no valor da minha dívida. E ele entrega ao gerente e diz: aqui está, é para pagar a dívida da Tânia. Agora, em direito, o contrato faz lei entre as partes. Eu e o banco é que temos que saber dessa dívida. Ninguém tem que se meter nisso. Eu contraí a dívida, o banco pode cobrar apenas de mim. O banco pega aquele cheque e manda me chamar. Porque para colocar aquele cheque na minha conta e zerar minha dívida, é preciso a minha anuência, a minha concordância. Se eu não concordar, o gerente não pode pagar a minha conta com aquele cheque.
Juridicamente há um impeditivo legal. Aí o gerente me chama. Tânia, apareceu um cara aqui querendo pagar a sua conta. Você quer? Algumas pessoas dizem, vou pensar. Ele foi para a cruz para pagar a minha e a sua dívida. Para morrer no meu e no seu lugar. Porque o meu pecado e o seu pecado são impagáveis diante de um Deus santo. E ele fala para o filho, você vai em carne. Vai nascer do ventre de uma mulher. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que ele humilhou-se, tornou-se figura humana. Ele subsistia em forma de Deus. Qual é a forma de Deus? Espírito. E ele humilhou-se, tornou-se figura humana. Qual é a forma humana? A forma de homem. E como homem, ele sujeitou-se a ir para a cruz e pagar a minha e a sua conta. E não era a vontade dele. Ele fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele fala, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Porque não era a vontade dele. Porque ele sabia que quando o meu e o seu pecado estivesse sobre ele, pagando a conta, o mesmo Deus que expulsou um anjo do céu porque pecou, não chegaria perto dele. Porque o meu pecado estaria lá. Por isso o grito dele numa cruz não foi que dor pela coroa de espinhos, que dor pela lança, que vergonha, que humilhação. O grito dele foi, Deus meu, por que me desamparaste? O preço da cruz significou separação do Pai. Por isso ele não queria ir para a cruz. Porque o salário do pecado é a morte, e morte é a separação de Deus. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Todos nós estávamos debaixo da lei. Ele não veio para revogar a lei. Ele veio para cumprir. O castigo previsto, preconizado, estabelecido pela lei, foi contra ele. Ele pagou a conta, é isso que está escrito. Matar continua sendo pecado? Furtar continua. Adorar ídolos continua. A lei não acabou, não passou. Ele continua visitando a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Mas em Cristo Jesus, a punição foi aplicada. Um dia, depois que houve o bezerro de ouro, Moisés teve uma conversa com Deus. Deus falou que não ia mais com aquele povo era de dura cerviz. E Moisés foi lá e insistiu com Deus. E falou para Deus, Deus, deixa-me ver a tua face. Deus falou para ele, não tem como você ver a minha face e não morrer. Mas logo em seguida, Deus falou para Moisés, mas tem um buraco aqui na rocha. Tem uma fenda na penha. Tem uma fenda na rocha. Se você entrar nesse buraco, Moisés, a minha glória vai passar e não vai te consumir. É claro que Deus não estava falando de uma rocha natural. Porque montanhas não bloqueiam o que Deus tem a fazer. Ele vai desfazer os firmamentos como se enrola um tapete. Ele estava falando para Moisés, Moisés, tem um jeito do homem ficar junto a mim. É no peito do meu filho, eu vou abrir o peito do meu filho numa cruz. Eu vou abrir um buraco no peito do meu filho. E em Cristo Jesus, o homem vai poder chegar junto a mim. Porque Jesus paga a conta. E quando ele paga a conta, ele zera a minha. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E quando ele resgata, ele não apenas paga a conta,
Ele não apenas zera a dívida, mas ele faz outra coisa por nós. Porque a Bíblia diz, ele veio para os seus não o receberam. E tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, não está escrito deu-lhes a identidade. Não está escrito deu-lhes a marca. Nem está escrito deu-lhes o nome. Está escrito deu-lhes o poder. Os filhos de Deus são empoderados na terra, igreja. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o texto continua, e porque vós sois filhos, porque essa remissão do meu pecado não apenas era minha dívida, essa remissão feita de uma forma assombrosamente maravilhosa, onde o próprio Deus perde a sua forma de Deus e torna-se homem. E nunca mais perde a forma humana. Aquele que João viu na ilha de Patmos é um como o filho do homem. Aquele que Daniel viu nas visões do tempo do fim é um como o filho do homem. Quando ele fala de si mesmo, ele diz, e verão o filho do homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Ele tem forma humana, porque ele vai voltar para reinar na terra conosco. E um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Não apenas ele perdeu a sua forma de Deus. Não apenas ele derramou sangue, não apenas ele veio para os seus como uma dádiva do céu. Deus amou o mundo que deu esse filho. Mas ele veio para nos dar uma filiação. E porque vós sois filhos, está escrito no texto. Deus enviou o Espírito do seu Filho. Presta atenção, igreja, aqui o Espírito Santo é chamado de Espírito do Filho. O Espírito Santo é chamado de Consolador, Espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento, de temor. Espírito de adoção. Mas aqui está escrito, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho. É o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Ele veio para dar dons. Ele veio para revelar os mistérios do reino de Deus. Ele veio para prescrutar o nosso coração e levar ao coração do Pai aquilo que há ao nosso coração e trazer para o nosso coração o que há no coração do Pai. Ele veio para interceder por nós. Mas aqui está escrito que ele veio também para nos dar um coração de filhos. Ele veio para dizer, Abba, Pai. Abba, Pai. E o que é Abba, Pai, igreja? É uma forma carinhosa de dizer Pai. Abba, Pai é uma forma carinhosa no hebraico. Abba. Na África seria papá. No México seria papito. Nos Estados Unidos, daddy ou dad. No Nordeste seria painho. Painho. O Espírito Santo foi enviado por Deus ao nosso coração para nos dar a convicção de que nós somos filhos. E o texto continua dizendo, e porque vós sois filhos, e não servos, sois também herdeiros de Deus. Vocês não são servos, está escrito aqui. Vocês não são servos. Vocês não são servos. Vocês são filhos que servem o Pai. Jesus ficou para trás, ele tinha 12 anos. Quando a mãe o encontrou, ele falou, estou cuidando dos negócios do meu pai.
Diga, eu estou cuidando dos negócios do meu pai. O servo, queridos, o servo trabalha para implantar um reino, que é o reino de Deus, no alto e sublime trono, poderoso, tremendo, majestoso, maravilhoso, El Shaddai. O filho trabalha para implantar o reino do Pai, que é a herança dele. Jesus nos disse que ouviríamos assim: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. De outra feita, Jesus falou: ó, pequenino rebanho, ao vosso Pai vos agradou de dar o reino. Ele se agradou de te dar o reino. Nós ouviremos: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Sabe o que diz a Bíblia? Apocalipse 5, digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo. Porque foi morto e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, comprou nós. E a Bíblia diz: e os constituiu reis e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Presta atenção, igreja. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou povos. Comprou, não está escrito comprará. Comprou povos de todas as raças, tribos e nações e os constituiu. Não está escrito os constituirá. Os constituiu reis e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Você imagina que quando está escrito que ele é rei de reis, senhor de senhores, ele vai ser rei da rainha da Inglaterra, da rainha da Escócia, do rei da Holanda? Não. Ele é rei de um povo que é raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Nós somos um reino sacerdotal. Nós somos uma raça eleita. Nós somos uma nação santa. E nós, ao DNA do Pai, nós somos filhos do Deus Pai. O IBGE pode dizer que você é evangélico, isto é, veja. Até você pode dizer que é evangélico. Mas a Bíblia te chama de filho. De filha. E porque vós sois filhos, sois também herdeiros de Deus. Pastora, a senhora está dizendo que eu não posso mais bater no peito como eu bati até hoje, dizendo eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. Não, eu só estou querendo que você descubra que você não é só servo, mas filho. E o filho tem direito à herança. Quando Jesus foi criticado pelos fariseus, Lucas capítulo 15, foi criticado pelos homens religiosos, porque ele comia com pecadores e andava com pecadores. Esse daí anda com pecadores e come com eles. Jesus começou a responder-lhes através de parábolas. O que eram parábolas? Um dia um discípulo falou: mestre, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque não é a todos que é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a vós que sois meus discípulos, eu explico. Então, parábolas são chaves espirituais que nos ensinam mistérios do reino dos céus. E Jesus responde por parábolas para os fariseus. Ele fala a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, e ele fala a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, ele conta uma história de um rapaz que pediu a parte que lhe cabia na herança, o pai deu. O rapaz foi embora, foi viver dissolutamente, perdeu tudo, caiu profundamente no abismo,
de pecado e de perdas, porque fora da presença de Deus é isso que acontece. Mas quando aquele rapaz cair em si, arrepender-se. Ele sabia que ele tinha um pai. Ele diz: voltarei para a casa do meu pai. E direi para o meu pai: pequei contra os céus e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos, dos teus trabalhadores. E ele fala a palavra pai 5 vezes. Ele é pecador, ele está todo errado. Ele se arrepende. E ele vai voltar para a casa do pai. E quando ele volta e ele tenta falar o discurso que ele ensaiou: não sou digno de ser chamado teu filho, me trate como um dos teus trabalhadores. E o trabalhador é o servo. Ou seja, eu não sou digno de ser chamado filho, mas me deixa ficar como servo. O pai não deixa ele terminar a frase. O pai imediatamente restitui a ele tudo que um filho tem. O anel é a autoridade, a capa é a cobertura, é a proteção paterna sobre ele. O sapato é o destino. É o destino. Nessa casa tem outro irmão. O pai está fazendo uma festa porque o filho voltou. Feliz da vida com a volta do seu filho. Porque a Bíblia começa dizendo que o pai tinha 2 filhos. E um filho foi embora. E um filho voltou. E um filho arrependeu-se. E o filho volta para a casa do papai. Agora nessa casa tem outro filho. Mas esse filho não sabe que é filho. Ele está no campo. E ele escuta as músicas da festa. E ele chega e ele fala para um empregado da casa: o que está acontecendo aí? É o teu irmão que voltou. E teu pai se alegrou e fez uma festa. E aí ele vai conversar com o seu pai. Mas ele não fala a palavra pai nenhuma vez. Você não acha nessa parábola o filho que ficou em casa falar pai? Ele não sabe que ele é filho, ele pensa que ele é servo. Ele fala para o pai: eu te sirvo há tantos anos. E você nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos. As minhas discípulas que estão aqui estão rindo, sabe por quê? Porque a gente usa a figura do cabrito para expressar ciúmes. Quando alguém está com ciúme de alguém: ó o cabrito, ó o cabrito. Né? Cuidado com o cabrito. O filho que está em casa chega para o seu pai e fala: pai, esse pai não. Fala: esse seu filho. Esse seu filho gastou tudo com meretriz. O senhor fez uma festa para ele. E eu te sirvo há tantos anos. E o senhor nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos. Presta atenção. A resposta do pai. O pai fala: meu filho, tudo que é meu é teu. Você não é meu servo, cara. Você é meu herdeiro. Você pensa que você é servo. Você está enganado. Você é meu herdeiro porque você é meu filho. E se você é meu filho e o outro é meu filho, é seu irmão. Você não está entendendo isso. Qual é a diferença entre servo e filho? Diga: total. Lá em casa eu tenho os dois. Eu tenho o servo e tenho o filho. Tenho uma serva e tenho uma filha. O servo chama Raimundo. O servo trabalha conosco há tantos anos que eu já perdi a conta. Nossa filha era solteira, já fez bodas de prata. A serva, a Ana Cláudia, há 1 ano e meio, quase 2. Seu Raimundo cuida dos cachorros, cuida do quintal, cuida das plantas e faz o melhor café de coador do planeta. Todo dia. Ana Cláudia faxina, organiza, guarda as roupas. Nós não temos empregados que façam comida, que fiquem em casa o tempo todo, porque nós não paramos em casa.
Nós passamos 20 dias viajando e um dia em casa. E quando chega em casa, eu falo, nós temos casinha, vamos brincar de casinha. De tão alegre que eu fico de chegar em casa. Toda a roupa quem cuida sou eu. Eu que lavo a roupa. Não passo. Passar roupa não é de Deus, viu, mulheres? Eu só compro roupa que não precisa passar. Quando a gente chega de viagem, e eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Leonardo, que a gente chama carinhosamente de Léo, e tem a Simone. São adultos, maduros. Simone tem 49 anos e Leonardo tem 43 anos. Quando eu tenho 67, já vou matar a sua curiosidade. Quando nós chegamos em casa de viagem, o seu Raimundo, ele fica doido para conversar com a gente. Eu não leio os jornais, eu moro na cidade de Resende, eu não leio os jornais da cidade. Eu tenho uma rádio peão dentro de casa. Meia hora com o seu Raimundo, eu sei das notícias todas. E aí nós temos quase que um código de ética. Seu Raimundo sobe, eu tenho uma casa de 2 andares, seu Raimundo sobe até a metade da escada. E aí ele fala, Dom Antônio. Esse Dom Antônio significa eu posso continuar subindo? Ele é discreto, eu posso estar fazendo alguma coisa que ele não pode ver. Eu posso estar de roupas de dormir, eu posso estar meditando. Ele não vai se não for chamado. Se ele pode subir, eu digo, pode subir, seu Raimundo. Se não, eu digo, desce, me espera lá embaixo que vamos conversar. Eu tinha um frigobar no 2º andar. Vou ter que comprar outro. Porque a Simone levou. Ela tem um ditado, ela fala, mãe, o que a mão não leva, a casa entrega. O que você não achar dentro de casa foi a minha mão que levou, mãe. Levou. Ela acabou de formar em veterinária, abriu uma clínica. Dentre as coisas que ela carregou foi o meu frigobar. Seu Raimundo limpava o frigobar, colocava água de coco, que eu gosto muito, iogurte, que eu gosto muito. E pronto. E a Ana Cláudia faxina, limpa, organiza, guarda, recolhe a roupa que eu lavo, dobra, põe nos cabides. E Léo e Simone são filhos. O Léo, ele tem a chave da casa. Quando ele morava no mesmo condomínio nosso, hoje ele mora em Palmas, e ele é folgado que ele só. O Léo, ele é folgado de carteirinha. O Léo estava acima do peso, muito acima do peso. E eu falava, Léo, você precisa emagrecer, é perigoso. Léo, você precisa emagrecer. Ele falava para mim, mãe, se o corpo do homem é o templo do Espírito Santo, aqui o Espírito Santo tem uma mansão. Esse é o nível do Léo. O Léo subia a escada, entrava no quarto, deitava na cama, na maior folga do mundo, quando ele morava lá. Ele deixava de assistir o futebol na casa dele para assistir o futebol deitado na minha cama, folgado igual qualquer filho. O Léo, ele abria o frigobar e comia tudo que tinha lá dentro. Eu calço 34, a Simone 35. Eu já compro o sapato 35, porque eu sei que ela vai usar. Todo sapato meu fica saindo do pé por causa disso. Porque ela usa tudo que ela pode usar. Tudo. Eu chego lá, procuro uma bolsa, cadê? A filha já carregou. Procuro um sapato, cadê? A filha já carregou. Por quê? Porque é filha. Existem coisas na nossa vida que o Raimundo e a Ana Cláudia não sabem. Eles não sabem onde nós estamos hoje. A Simone e o Leonardo sabem. Eles não serão nossos herdeiros, não são filhos. Leonardo e Simone serão. Há uma diferença total entre ser servo e ser filho. Mas muitas pessoas, estão no meio da igreja e não têm a convicção no coração de que são filhos. São apenas servos,
trabalham muito, têm um ativismo, têm temor de Deus. Reverencia o Senhor, adora o Senhor, mas não consegue ter intimidade com Deus. Deixa eu te falar a diferença entre conhecimento e intimidade. O homem tem corpo, alma e espírito. Aliás, o homem é um espírito. Ele tem uma alma e ele está dentro de um corpo. Ele é um espírito eterno. A Bíblia fala que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. Volta. Então lá é minha origem e lá é o meu destino. Eu volto porque eu vim de lá. O homem tem uma alma para se relacionar na horizontal. Na nossa alma estão o nosso intelecto, as nossas vontades, as nossas emoções. Você ama, você relaciona-se, chora, entristece, alegra-se. Eu estudei direito na minha alma, eu estudei para concurso, na minha alma, meu intelecto está lá. Eu posso estudar a Bíblia na minha alma. O que é teologia? Tel, Deus, logos, estudo. Eu posso ser doutora em teologia. Do mesmo jeito que eu estudei direito civil, tributário, comercial, eu posso estudar a Bíblia no meu intelecto. Conhecer Deus no intelecto não gera intimidade com Deus. Você se lembra que os fariseus, os doutores da lei, os conhecedores dos textos, dos pergaminhos proféticos, estavam nos templos anunciando a vinda de Jesus. E Jesus estava montado num jumentinho lá fora. E eles não conseguiram identificar. Entretanto, um homem chamado Simeão, na sua casa, recebeu um comando de Deus: vá para o templo, que você vai ver o Messias. E o Messias era um bebê, ainda um bebê no colo de Maria. E Simeão identificou o Filho de Deus na terra, ainda num corpinho de criança. Que diferença entre Simeão e os doutores da lei? Os doutores conheciam no intelecto. E Simeão discernia o Espírito. Nós podemos andar no meio da igreja conhecendo Deus, mas não discernindo Deus. Nós podemos ser servos e passar anos e anos da nossa vida nessa condição, sem nunca ter ouvido a voz de Deus aqui, nunca ter sentido o toque de Deus aqui, e nunca ter falado com Deus como um filho fala com o pai. E cuidando de pessoas e tratando de pessoas. Nós temos um trabalho intensivo de libertação, cada 2 meses, lá no estado de Tocantins. Chama Silk. Aqui tem gente que já fez o Silk, já veio me cumprimentar aqui. Cuidando de pessoas, eu descobri o seguinte: a figura paterna foi colocada por Deus na nossa vida para transmitir um modelo de paternidade que nos permitiria entender a paternidade de Deus. A mãe é colocada sobre a vida dos filhos para tipificar o Espírito Santo. A mãe é consoladora, ela que cura o dodói. Ela que põe no colo e fala: não chora, vai passar. Ela que ensina as coisinhas, os mistérios da vida para a criança. Não encosta a mão aí, esse negócio é quente. É bonita, a chama é vermelhinha, mas ela faz dodói. É a mamãe que fala: está na hora de dormir, está na hora de escovar o dente. A mamãe representa a figura do Espírito Santo. Quem tem uma mãe no padrão de Deus não tem nenhuma dificuldade de receber o Espírito Santo de Deus. E o pai
O pai foi colocado na vida das crianças. E o modelo de família foi estabelecido no céu. Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois, não os três, não os quatro, mas os dois. Um homem e uma mulher, deixando pai e mãe, família de origem, pai e mãe, pai e mãe. Não existia pai, não existia mãe quando Deus falou isso. Só existia Deus e Adão. E depois tirando Eva. Quando Deus estabeleceu esse modelo, ele tinha um propósito. Os pais transmitiriam para os filhos paternidade. E os filhos de pais saudáveis teriam muita facilidade de entender a paternidade de Deus. Mas o diabo sabe trabalhar. Queridos, passou o tempo em que ele entrava incorporado numa pessoa gritando no meio da igreja, você quase não vê mais isso. Ele sabe trabalhar na sutileza dos conceitos, dos paradigmas, da cultura. Ele sabe que se ele tirar a figura paterna da vida de uma criança, essa criança vai ter muita dificuldade de chegar em Deus como Deus Pai. E eu vou te contar uma coisa, Satanás não tem problema com crente. Satanás não tem problema com pastor, nem com mestre, nem com profeta. Jesus era recebido como mestre onde ele chegava e juntava multidões para ouvir. Jesus era recebido como profeta. Quem dizem que eu sou? João Batista, Elias. Mas quando ele dizia eu sou filho de Deus, o inferno se levantava. Essa é a raiz da condenação dele. Esse cara é blasfemo, ele diz que é filho de Deus. Sabe por que Satanás não quer que o homem e a mulher descubram que são filhos de Deus? Porque são empoderados. Eles têm uma herança e nessa herança inclui a autoridade espiritual. Quando você descobre que é filho, que é filha, você pode botar o pé na varanda da sua casa e dizer, Satanás, vai saindo porque eu estou chegando e não cabe nós dois. E não cabe nós dois nessa casa. Eu imagino, não está escrito que eu vou te dizer, mas eu posso imaginar. Eu imagino que quando Satanás foi expulso do céu, ele veio para a terra, e ele viu Deus formar o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Eu imagino que o plano dele de destruir o homem, ou de tirar o homem da presença de Deus, o salário do pecado é a morte, se eu levo o homem a pecar, ele perde a presença de Deus. Ele pensou, eu creio que ele pensou, a mesma condenação que veio para mim virá para o homem. Qual foi a condenação do diabo? Primeira parte, separado de Deus. Segunda parte, um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Está escrito que isso vai se cumprir quando chegar o tempo de Apocalipse 20:10. Um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E olha, eu não deixo ele esquecer disso. Todas as vezes que eu passo num santuário, num lugar cheio de ouro, num lugar cheio de adoração, e ele pensa que reina naquele lugar, eu falo, bote ouvidos para ouvir. O que te espera não é um santuário com abóbora dourada. O que te espera é um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E eu creio que quando ele foi afastado de Deus e saiu de lá com uma condenação de um lago de fogo e de enxofre, no seu plano de fazer o homem pecar, ele pensou, eu vou fazer o homem também transgredir a lei, a vontade de Deus. E o homem vai receber a mesma condenação. O homem vai perder a presença de Deus e vai ser julgado a arder no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. E qual não foi a surpresa do diabo? Quando a primeira parte se cumpre, o homem é afastado de Deus, é tirado do Éden. Éden é presença de Deus. E quando Satanás apura o ouvido para ouvir a segunda parte,
Ao invés dele escutar Deus dizer, e agora um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, ele escuta Deus dizer, da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. É claro que ele estava falando do Messias, mas é claro que ele não estava falando só do Messias. Ele estava falando que enviaria filhos e filhas para a face da terra. E o único portal legal que existe para um espírito vir de Deus para a terra é pela barriga de uma mulher. Só desse jeito. Não é só Jeremias que ele fala, antes que eu te formasse, eu te conheci. Você estava em mim, Jeremias. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Não é só Davi que fala, de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e a minha alma sabe muito bem, o Senhor estava tecendo os meus ossos, no ventre da minha mãe sabia todos os meus dias. Quando Deus fala da barriga da mulher, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Estava começando pelo Messias, mas incluindo no projeto todos aqueles que pela cruz do Calvário receberiam autoridade e teriam um poder para pisar a cabeça da serpente. Ele veio para os seus não receberam, e tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um dia os 70, enviados por Jesus de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, voltaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus fala, eu vi Satanás caindo do céu como um raio e vos dei autoridade para pisar serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Quando Deus profetiza da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, Ele está profetizando milhares de filhos e filhas que Ele teria na face da terra. Que viriam dele, que voltariam para Ele, mas que viriam para a terra pela barriga de uma mulher. Eu imagino os anjos assistindo a primeira barriga crescer. Anjo não casa, anjo não se dá em casamento, não tem anjinho, filho do anjo com a anja. E eu imagino no mundo espiritual o rebuliço dos anjos caídos. Porque para os anjos de luz, Deus certamente revelou o plano. Os anjos caídos vendo a barriga de Eva crescer. Que história é essa? A mulher está ficando grande. Acabou a cintura dela. Parece que tem uma melancia dentro dela. E um dia nasce o primeiro espírito que Deus enviou para a terra. Porque Adão e Eva foram feitos do pó da terra. Eles não nasceram de mulher. E quando nasce o primeiro bebê, o primeiro espírito que Deus envia para o ventre de uma mulher, eu imagino o alvoroço no inferno. Os demônios falando, você não acredita, você não vai acreditar. Sai um de dentro do outro. Como sai um de dentro do outro? Inteirinho, com perna, com braço, com cabeça, com orelha, com mão. Eles entenderam que o plano de Deus de ter filhos e filhas na face da terra significava crescer, multiplicar, encher a terra e dominar. Eles entenderam. E eles começaram a trabalhar lá, no começo da humanidade, para destruir a figura paterna no coração dos filhos. Satanás trabalha produzindo guerras. Porque quando ele faz guerras, ele deixa órfãos na terra. E os órfãos perdem o referencial paterno. Ele trabalha produzindo divórcios. Porque invariavelmente, com raras e honrosas exceções, a criança vai ficar com a mãe, o pai vai embora. Ela perde o referencial paterno. Satanás trabalha produzindo promiscuidade para a geração de filhos bastardos, filhos que não conhecem o pai.
E às vezes Satanás trabalha dentro da família, que tem marido, mulher, filho, todo mundo na mesma casa. Ele faz um pai ser abusivo na autoridade. Para que esse menino, se um dia se converter por acaso, não queira Deus como pai. Porque pai é abusivo. A abusividade às vezes é sutil. Sabe aquela história do boletim que chega da escola? Tem tanta nota boa, mas tem um 10 só. 7, 8, 9, 7, 8, 9, tem um 10. E o pai estica o braço e fala, você não fez mais do que obrigação. Você só come e dorme. Você tem mais é que tirar nota boa. E tem mais. Você pode ser melhor do que isso. Você pode ter só 10. Agora, o dia que vem o boletim com a nota vermelha, aquele menino apanha. Pastora, a senhora está dizendo que eu não posso punir um filho que tira nota ruim? Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você não pode punir se você não premia. Porque o Deus que você tem que manifestar como pai é um Deus que pune 4 gerações e premia 1000. Se você não sabe premiar, só sabe punir, você está manifestando uma paternidade errada. Às vezes não é tão sutil, às vezes é mais sério. Eram 5 irmãs, o pai criava aquelas meninas sem mãe, rígido demais. Quando ele chegava em casa que tinha alguma coisa mal feita, ele batia nas 5. Depois que ele batia nas 5, ele punha as 5 em pé e fazia um inquérito. Exprimia até uma delatar quem fez o erro. E aí, sabedor da menina que tinha errado, ele punha as 4 sentadas e ele batia nessa que errou diante das irmãs, como que para confortar as irmãs que apanharam injustamente. Esse homem era injusto 2 vezes. Ele era injusto quando ele bateu em quem não fez nada e quando ele bateu 2 vezes em quem errou uma vez só. Às vezes é pior do que isso. Eu atendi um homem com síndrome do pânico pedindo ajuda. Sabe onde estava a raiz? Era uma criança de 4, 5 anos. Quando fazia alguma traquinagem normal da infância, o pai põe ele de bruço numa mesa de cozinha e batia nas costas dele com um relho de couro trançado e cortava as costas do menino. E depois que cortava as costas, passava salmoura para não inflamar. E tanto durante o tempo de cortar as costas, como durante o tempo da salmoura, entupia a boca da criança com pano. Para que a vizinhança não ouvisse e não denunciasse. Depois obrigava o menino a pôr uma camisa de brim. E a camisa colava nas feridas. Todas as vezes que esse homem punha camisa, ele tinha síndrome do pânico. Ele tinha que morar na roça, num lugar quente, viver longe de todo mundo. Às vezes é pior ainda. Eu atendi um homem que não expressava sentimentos. Gelo, puro gelo. Não sabia chorar, não sabia rir, não sabia abraçar. A família estava desistindo dele. A mulher queria separar. Eu fui conversar com ele, eu falei, a sua família acredita que você não ama ninguém na casa. Pastor, eu amo e amo muito mais do que eu amava quando eu me casei. E por que você não fala? Eu não consigo. Por que você não toca, não abraça, não beija? O amor é um sentimento secreto, abstrato. Ele precisa ser expresso através de toques, de atos. Pastor, eu não consigo. No dia que uma filha minha faz aniversário, eu acordo ensaiando dar um abraço na minha filha. Todas as vezes que eu passo perto dela, eu falo, agora eu vou conseguir. E o dia termina e eu vou dormir, eu não consigo abraçar minha filha. Sabe onde estava a causa? A mãe dele foi embora, ele tinha 3 aninhos de idade, o pai casou-se para poder criar aquela criança. A madrasta não era boa. Não batia, mas fazia o relatório das traquinagens todos os dias. O pai chegava do trabalho e a mãe dizia assim, a madrasta dizia assim, eu não sou mãe, não vou bater.
Mas você é pai, você tem que bater, você precisa disciplinar. Porque se você não bater agora, que ele é uma criança, esse menino vai virar um bandido. E o pai batia. E teve um determinado dia que alguma coisa aconteceu errado com o pai na rua, o pai já chegou irritado em casa. E quando recebe o relatório, ele bateu no menino. E com a força de um homem, ele jogou uma criança de 3 anos na parede. E o menino teve traumatismo craniano. E ficou em coma muito tempo no hospital. Sarou o coma, costurou a pele, o osso restaurou, mas as emoções não. O dia que eu atendi aquele moço, ele falou: pastor, até hoje eu não sei por que eu apanhei naquele dia. Não sei o que eu fiz. Eu estou te contando alguns casos. Mas eu quero te dizer que vem para a igreja o menino do boletim. Vem para a igreja a menina que apanhava sem ter feito nada de errado. Vem para a igreja o menino da síndrome do pânico. Vem para a igreja o homem da cabeça quebrada. Eles querem Deus. Eles até cantam. Eu quero Deus. Mas eles não querem Deus Pai. Porque a figura paterna está associada a abuso, a maus tratos. Pais que deixam filhos passar necessidades. Meu pai ia para os prostíbulos da cidade de Aquidauana, tomava uísque 12 anos, Chivas Regal, comprava de caixas. Ele ia para o prostíbulo vestido de linho, calçado de cromo alemão. E a menininha dele, que era eu, estava no lixo da cidade de Aquidauana, catando metais para vender no ferro velho da cidade. Um dia eu fui abusada sexualmente pelo homem que vendia drogas para minha mãe. E pior do que aconteceu no meu corpo naquele dia foi escutar aquele homem falar para mim: você não tem pai. Cadê seu pai? Eu cresci, me converti, conheci Jesus, é uma longa história. Eu vim para a igreja. Mas Deus, para mim, estava num alto sublime trono, poderosíssimo. Não era Abba Pai. Os nossos filhos vão ter um referencial de Deus pela paternidade que eles têm. O homem acha que ele, para dar para o filho que ele não teve, justifica ele trabalhar tanto, e não ter tempo para dar atenção para o filho. É iPad, é iPhone, é iTouch. Melhor você dar iPim para o seu filho. E brincar com ele, conversar com ele. Bater uma bolinha com ele. Você já deve ter ouvido a história. O menino era filho de um empresário. O empresário era ocupadíssimo. Nunca tinha tempo para o menino, nunca tinha tempo. E o menino descobriu quanto o pai ganhava e juntou dinheiro. Juntou dinheiro e surpreendeu o pai um dia. 3 latinhas de leite ninho, vazia de leite ninho, cheia de moedas. Pai, eu lavei o carro do vizinho, lavei o que, cortei a grama, lavei os cachorros, juntei o dinheiro da merenda escolar. Pai, aqui tem tanto. Eu fiz a conta, pai. O senhor ganha tanto no mês, tanto numa semana, tanto num dia, tanto numa hora. Eu pago o senhor 2 horas, brinca comigo, meu pai. Sabe qual é a mensagem que nós damos para os nossos filhos, pais? Quando você trabalha tanto para dar para ele o tênis de marca que você não teve, o carro que você não teve, o telefone celular que você não teve. Você está dizendo para o teu filho, as coisas são mais importantes do que você. Pior do que isso. Vai ter muita dificuldade essa criança. O dia que crescer e que vir para a igreja, de receber Deus como Pai. Vai ser servo. Nunca vai ser herdeiro. Minha filha tinha 12 anos. Ela chegou da escola, porque meu pai
Separava da minha mãe, voltava, separava, voltava, separava. Um dia ele foi embora mesmo. E aí eu já estava casada. Eu e o Otto tomamos uma decisão de sustentar a minha mãe, o meu irmão. E eu matei o meu pai no meu coração. Está morto. E um dia minha filha tinha 12 anos, ela chegou da escola, ela falou, mãe, quem que é seu pai? Eu levei um susto aquele dia. Mas eu caí em mim. Porque eu deletei o meu pai na minha cabeça. Eu pensei naquela hora, meu pai me perdeu, meu pai não sabe nada de mim. Quando eu casei, queridos, eu não tinha nem o ginásio. Depois que eu me casei, eu fui terminar o ginásio, que é o ensino médio. É o fundamental, perdão. Depois eu fiz o normal, que é o ensino médio, fui dar aula. Depois eu dei aula há 8 anos, depois eu fiz o ingresso para o Banco Central por um concurso no Rio de Janeiro. E depois, quando eu já era a vovó TT, eu passei no concurso para juíza. Meu pai não viu nada disso. Tudo foi porque o Otto, meu esposo, me animou, me estimulou, me ajudou. Me ensinou quem eu era. E naquele dia eu caí em mim, eu falei, o meu pai me perdeu. Sim, queridos, deixa eu lhe dizer algo, isso aqui é uma joia. Ouro e brilhante. Tem valor porque a natureza é preciosa. A natureza é um metal precioso chamado ouro e a natureza é uma pedra rara chamada brilhante. Não tem valor porque está no meu dedo. Em qualquer dedo do planeta teria o mesmo valor. Se eu esquecer esse anel aqui em cima e for embora e deixar aqui, ele vai ter valor aqui. Se eu for ao banheiro lavar a mão e jogar com um papel ou toalha no lixo, vai ter valor no lixo. O fato de você ser jogado fora não tira o teu valor, em outras palavras. Perde quem joga você fora. Quem joga o anel fora é que perde. Eu é que perco se eu jogar. Eu entendi isso naquele dia. Falei, meu pai me perdeu. E meu pai está perdendo a minha filha. Eu vou atrás dele. Eu sabia onde ele morava, eu sabia tudo. Juiz sabe tudo, é fácil saber. E eu fui atrás do meu pai. Meu pai morava em Belo Horizonte, eu no Rio de Janeiro. Ele levou um susto quando ele me viu. Ele ficou perplexo, as mãos ao longo do corpo. E eu falei, pai. Quando eu falei, pai, ele começou a se defender. Ele tinha uma autoacusação muito grande. Ele sabia o mal que ele tinha feito na minha vida. Meu pai um dia levou uma prostituta para dentro de casa, dormiu com ela na minha cama. Meu pai alugou uma casa para prostituta na esquina da minha casa. Meu pai bebia muito e ele, quando bebia, ele expunha a promiscuidade dele. Para mim, para o meu irmão. Nós éramos 2 crianças. O abusador chegou na minha vida. E eu vou te ensinar espiritualmente, porque o homem é a cobertura do lar, porque ele é o teto espiritual de uma família, porque ele é o valente da casa. Se ele está na promiscuidade, o abusador chega nas crianças nesse período. E o abusador chegou. E ele começou a se defender. Eu sei o mal que eu te fiz, eu sei tudo que eu fiz para você. E eu falei, pai, porque eu já saí da minha casa para Belo Horizonte com o coração disposto a não cobrar nada, a não falar do passado, a falar do futuro. Eu recebi um galão de 800 mil litros de perdão e eu não vou dar um perdãozinho desse tamaninho para o meu pai. Eu já saí com o perdão feito. Eu só queria anunciar para ele isso. E ele quis se defender e eu
Pai, eu não vim falar do passado. Pai, eu vim falar do futuro. Eu quero que o Senhor conheça minha filha. Eu quero que o Senhor vá na minha casa. Eu quero que o Senhor ponha ela no colo. Aí ele ficou quieto. Quando ele ficou quieto, aí eu peguei o controle da situação. Eu falei, pai, tem algo que eu quero fazer agora. E eu não sabia porque eu queria. Minha filha tinha 12 anos, ela tem 49. Tem 37 anos esse negócio. Eu não sabia porque eu queria. Mas eu queria tanto escutar o coração do meu pai. Eu nunca tinha sido pega no colo. Nunca. Naquele dia eu não sabia. Eu falei, eu quero escutar o seu coração. E ele ficou quieto e eu encostei a cabeça no peito dele. Eu era uma mulher. E eu escutei o coração do meu pai. Há pouco tempo atrás, num aeroporto em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, eu entendi porque naquele tempo eu queria escutar o coração do meu pai. Eu vi um homem com um bebê no colo. A mulher foi ao toalete, deixou o bebê com o homem. Com essa mão ele pegava no tronco da criança e com essa mão ele pegava na cabeça e punha no peito dele. E naquela hora o Espírito Santo falou comigo, o tímpano das crianças é muito sensível. E elas escutam a batida do coração do pai. Por isso que elas gostam de deitar na barriga do pai. O pai deita de barriga para cima. Aí você põe o bebezinho na barriga. E o bebê fica quietinho lá em cima. Mas eu não sabia naquele dia. Eu falei, pai, eu quero escutar a batida do teu coração. E ele deixou. E aí ele continuou perplexo, parecia uma estátua. Eu falei, pai, eu quero um abraço. Eu nunca tinha recebido um abraço de pai. Escuta o que eu vou te dizer, você pode fazer um encontro numa ponte onde você faz um pedaço e o outro faz um pedaço. Mas você pode fazer essa ponte sozinho e chegar do outro lado. Falei, eu quero um abraço. E peguei a mão dele e botei nas minhas costas. E ficamos ali naquele abraço um tempão. Depois eu falei, tem outra coisa que eu quero. Eu quero uma bênção de pai. Pai, eu nunca recebi uma bênção tua. Hoje eu sei a importância da palavra de um pai sobre a vida de uma filha. Me abençoa. Ele falou, eu não sei. Eu falei, eu te ensino. Peguei a mão dele, pus na minha cabeça, falei, repete comigo. E falei a bênção que eu queria receber. Duas coisas aconteceram na minha vida a partir dali, queridos. A primeira foi muito importante. Meu pai viu Jesus em mim. Ele viu um Jesus que perdoa. Ele viu um amor incondicional. Às vezes nós brincamos de perdão no meio da igreja. Eu perdoo, mas é você lá e eu cá. Perdão inclui restituição de relacionamento. Você já imaginou se Jesus fala, eu te perdoo, mas você lá e eu cá? E a outra coisa que aconteceu, muito importante também. Até então eu era serva de Deus. Eu era uma ovelha serva. Cheia de atividade na igreja. Cultos sob minha responsabilidade. Conhecedora da palavra. Mas eu nunca tinha ouvido a voz do pai. Eu não era filha. Eu era só serva. Quando Jesus veio, igreja, ele não veio só para morrer na cruz, ele não veio só para remir o seu pecado. Ele não veio só para lhe dar o poder de ser feito filho de Deus. Mas ele veio para ensinar como um filho se relaciona com o pai. Os fariseus oravam aquelas orações enfeitadas. Ó Senhor da glória,
grande, poderoso, majestoso, tremendo és. Jesus falou, quando você orar, fala, Pai nosso, Pai nosso. Você está preocupado com o que vai comer, beber, vestir, calçar? Fica preocupado, não. Vosso Pai veste os lírios do campo, as aves dos céus. Não vai deixar faltar para você. Quando você orar, faz em secreto, vosso Pai vai te recompensar. Quando jejuar, não precisa ficar sem tomar banho, sem passar um perfuminho. Vosso Pai vai te recompensar. E Jesus começa a falar a palavra Pai, 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 Pai. Talvez aqui no meio da igreja tenham pessoas feridas pela paternidade terrena. Talvez Satanás tenha encontrado vitória de fazer você ter um relacionamento doentio com seu pai. E talvez você nunca tenha parado para pensar que isso impede você de receber Deus como pai na sua vida. Perdoa. Ele não sabe o que faz. Se ele soubesse, ele não teria feito. Seu pai ainda é vivo e você tem feridas e dores com ele. Perdoa e vai restituir o relacionamento. Você sabe onde ele mora? Tem o endereço dele? Vai lá. Faz a ponte. Ele nunca te beijou? Beija ele. No começo ele vai ficar muito sem graça. Mas depois ele vai acostumar. Meu pai viu Jesus em mim e por isso ele se converteu. O teu pai pode se converter. Se você conseguir fazer a ponte de volta. E ainda melhor, você vai ter o coração de filho em relação a Deus Pai. O desejo do coração de Deus é ter filhos e filhas na terra, não tem outro desejo. Em Gênesis, ele fez o homem para ser seu filho. Ele não fez Adão para ser jardineiro do Éden. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, quando fala da genealogia, a árvore genealógica de Jesus. Quando chega no versículo 38, que fala Adão, filho de Deus. Filho. Deus fez o homem para ser seu filho. Você vai para o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Depois que tudo está feito, o vencedor herdará todas estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. No meio da Bíblia, ele envia o filho dele para derramar o sangue, para nos comprar, para sermos filhos. Esse é o plano dele. E o diabo sabe disso. O diabo trabalha para destruir o nosso coração de filho. Deus não quer servos. Tão somente servos. Ele quer filhos que o amam como Abba Pai. Como Abba Pai. Nós precisamos mudar até o nosso jeito de orar. Porque até o nosso jeito de orar é um jeito de servo. Você acha que se o meu filho chegasse no meu quarto e falasse, ó Senhor, meu Pai, o Senhor me permite adentrar nos seus aposentos, abrir o seu refrigerador e sacar uma bebida láctea sabor morango. Você chamaria isso de intimidade? Claro que não. Comece suas orações dizendo, meu Deus e meu Pai, meu Pai, meu Pai. Curva a tua cabeça. Pai, o teu Espírito Santo
e prescruta o nosso coração. Ele pode nos mostrar aonde há feridas na nossa alma, produzidas por uma paternidade doentia, por uma paternidade abusiva, por uma paternidade violenta. O teu filho pode nos mostrar, pela palavra e pelo amor que ele manifestou, como é ser filho. Pai, mostra para nós aonde temos essas feridas de paternidade, aonde que somos órfãos espirituais, porque nós não queremos ser como o irmão do filho pródigo, que está na casa do pai, mas não tem coração de filho. Nós queremos ser filhos. E como filhos dizer, Abba, Pai. Abba, Pai, Paizinho. Pai querido, Pai amado, meu papai, meu pai, meu pai. Meu Deus e meu Pai. Cura, Pai, os teus filhos. Cura as feridas, Pai. Restaura o relacionamento. Restitui, Pai, relacionamento de pai com filhos. A tua palavra nos diz que o Senhor termina o Velho Testamento dizendo que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para o Senhor não ferir a terra com maldição. Oh Deus, nós não queremos o Senhor apenas como Deus. Não. Nós queremos o teu amor de pai. De pai. Cura a nossa orfandade, Pai. Como o Senhor curou a minha. Cura a orfandade do coração do teu povo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus.